No meio do mar existia uma pequena ilha habitada por 1.500 pessoas. Hoje, não há mais ninguém ali, nem mesmo ratos e insetos. Dizem que essa ilha gerou as sementes do diabo. Outros afirmam que ali foram conduzidas pesquisas secretas capazes de destruir a humanidade. Durante a Guerra Fria, a União Soviética manteve absoluto sigilo sobre o local. Agora, essa ilha se tornou a área com maior concentração de antrax no mundo. Tudo por causa de um mega projeto secreto soviético. Em julho de 1971, o jovem biólogo marinho Lev Bergin, de 24 anos, partiu em uma expedição no Mar de Aral. Ele e sua equipe buscavam respostas ecológicas, mas acabaram se perdendo e cruzaram uma zona militar restrita soviética, chegando na ilha de Vozorhenoi. Ao perguntar sobre a ilha, os pescadores locais não souberam dar informações. Quase ninguém se aproximava do local. Ao perceber o erro, Levi e sua equipe fugiram rapidamente, mas já era tarde. Dias depois, ao retornar para casa em Aralask, Levi desenvolveu febre alta, dores de cabeça e erupções na pele. O médico tratou como resfriado simples, e ele se recuperou rapidamente. Mas 2 semanas depois, seu irmão de 9 anos adoeceu. Dessa vez, antibióticos e aspirina não surgiram efeito. A doença piorou e os médicos suspeitaram do pior, varíola. Levi sobreviveu porque havia sido vacinado, mas seu irmão, que não tinha imunização, não resistiu. O mais assustador, a União Soviética já havia erradicado a varíola há 10 anos. Como o vírus reapareceu? Logo, outras 8 pessoas em Aralask foram infectadas. Um telegrama ultra-secreto foi enviado a Moscou. O vírus da varíola estava de volta. Autoridades soviéticas entraram em ação e descobriram algo aterrador. Esse vírus ignorava anticorpos e infectava até pessoas vacinadas. O período de incubação era curtíssimo, de 1 a 5 dias. O mais preocupante, enquanto a varíola comum precisava de um hospedeiro intermediário, essa nova variante se espalhava pelo ar, tornando-se altamente contagiosa. Algo não estava certo. O foco da epidemia apontava diretamente para a misteriosa ilha. Mas o general Bulgakov, um dos maiores especialistas soviéticos em saúde pública, não ficou surpreso. Ele já sabia exatamente o que acontecia ali. Em 1945, quando o Exército Vermelho invadiu a Manchúria, encontrou um laboratório secreto japonês, a Unidade 731. Essa unidade realizava experimentos brutais com armas biológicas, incluindo o vírus da varíola e grandes estoques de antraz. Os soviéticos tomaram uma decisão sinistra. Em vez de destruir tudo, continuaram os experimentos e escolheram a ilha de Vozorhenaya como laboratório para seu projeto mais terrível. Em 1948, uma ilha deserta começou a ganhar vida. Especialistas, acadêmicos, soldados e trabalhadores se reuniram para construir um laboratório ultra-secreto de armas biológicas, com o nome Arask. O objetivo? Desenvolver armas capazes de devastar nações inteiras. O mais assustador não era o laboratório, e sim a cidade que surgiu ao redor dele, para garantir que os cientistas e militares trabalhassem com tranquilidade. A União Soviética transferiu suas famílias para a ilha, criando uma comunidade inteira. Casas, lojas, bares, cinemas, escolas e até parques infantis foram erguidos. Milhares de civis viviam ali, cercados por um vírus mortal. Um descuido inacreditável dos líderes soviéticos. Por sorte, o controle era rigoroso e nenhum vazamento biológico havia ocorrido, até julho de 1971. No dia em que Lev Berg e sua equipe se perderam no mar, 400 gramas do vírus da varíola foram liberados ao vento, em um teste para avaliar sua propagação. Mesmo a 16 km de distância, o vírus infectou os cientistas perdidos. O surto foi imediato. Aralsk foi bloqueada, ninguém podia entrar ou sair. Em apenas 2 semanas, 50.000 pessoas foram vacinadas. E 18 toneladas de bens públicos domésticos foram destruídos para conter a epidemia. Mas o pesadelo estava apenas começando. Logo depois, o mar de Aral se transformou em um cenário de horror. Peixes começaram a morrer em massa, centenas de antílopes boiavam sem vida na água, e 2 pescadores foram encontrados mortos por hemorragia aguda. A causa? Carbonil bacillus, um agente biológico extremamente letal. Mesmo com todos esses eventos bizarros, o governo soviético negava tudo. Mas a situação na ilha estava saindo de controle. A evacuação era apenas uma questão de tempo. Em 1988, outro desastre aconteceu. No Complexo 19, outro laboratório soviético. Um vazamento matou 105 pessoas. Cansados de tantos problemas, o governo decidiu fechar e evacuar a ilha. Mas antes de abandoná-la, fizeram algo ainda mais sinistro. Mais de 200 toneladas de esporos altamente tóxicos foram levados para a ilha, despejados em poços profundos e enterrados às pressas. A Ilha da Morte foi deixada para trás. Ao partir, atearam uma grande fogueira, acreditando que o calor e a luz do sol eliminaria o vírus, mas subestimaram a resiliência dessas armas biológicas. Com o colapso da União Soviética, a ilha Voroskezvoy ficou sob jurisdição do Uzbequistão e do Cazaquistão, e o acesso foi proibido. Em 2001, um grupo de americanos contratados pelo governo uzbeque desembarcou na ilha com roupas de proteção rigorosas. Sua missão? Neutralizar os estoques de carbono e outros poluentes, mas o risco era altíssimo. O pagamento total da equipe chegou a 6 milhões de dólares. Assim que pisaram na ilha, ficaram chocados. Quase não havia sinal de vida, exceto pelo vírus do antraz.
A contaminação era tão severa que mais de 90% da região estava coberta pelo patógeno. Acreditava-se que a forte luz solar eliminaria o vírus, mas isso era um erro. 15 minutos após a chegada, as máscaras de gás começaram a disparar alarmes, indicando que os filtros estavam saturados. Assustados, os pesquisadores permaneceram apenas 20 minutos antes de fugirem. Apesar de múltiplas tentativas de descontaminação, as substâncias à base de carbono continuam ativas. A única solução foi declarar 100 km ao redor da ilha como terra de ninguém. Mas um novo problema surgiu. Com a construção do canal de Karakum, no Turcomenistão, e a redução do nível da água, em 2003 a ilha se conectou ao continente, tornando-se uma península. Agora, isolar a região é quase impossível. A maior preocupação? O vírus, ainda ativo na ilha. Será apenas uma questão de tempo até que ele caia em mãos erradas? O nome Vorosvoi significa renascimento, mas este pedaço de terra ainda carrega um perigo que nunca deveria ter voltado à vida.